somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos ler Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Vamos ler o verso 50. Deus abençoe vocês que estão nos visitando. Muitos irmãos hoje faltaram também. Quase que a gente não toma ceia hoje também, a deixar para daqui 2 meses outra vez, certo? Como nós fizemos em São José dos Campos. Não foi possível os irmãos chegarem, então fizemos isto. E hoje também, irmãos que deviam vir, não foi possível eles chegarem para a reunião. Como o irmão Elias, Geraldinho e família, né, que sempre está conosco. É difícil faltar numa ceia, mesmo vindo de mais de 300 quilômetros de distância. Mas como eu mudei o dia e eles lá ignoraram o segundo anúncio e acabaram ficando sem poder vir, né? Mas Deus abençoe. Tem um irmão ali, Deus te abençoe. É um prazer ter você. Tem outro irmãozinho aqui, Deus te abençoe. Muito bom ter vocês conosco. Vamos meditar um pouquinho nesta palavra. Mateus 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém. Senhor, nós rogamos que neste momento sua palavra seja manifestada entre nós. Cremos nela, sabemos que ela é verdade e todos nós queremos mais um pouco nos alimentar da mesma. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. A gente sabe que, de um lado, quem viaja está cansado e quem fica em casa também cansa. Quem trabalha no pau de arara cansa e quem trabalha no escritório também cansa, certo? Sempre assim, quem trabalha andando cansa e quem trabalha sentado cansa. Agora, eu estou descansado. Eu posso pregar a noite inteira. Já não acharam bom? É melhor se você estivesse cansado, pastor. Se você estiver cansado, acaba mais depressa, né? Então eu vou deixar o cansaço para vocês e me despreocupar um pouquinho para nós ouvirmos. Não vai demorar muito, não precisa ficar com medo não, senão o medo não deixa nem você ser abençoado. A palavra não pode nem penetrar, porque é o medo de terminar tarde. Eu estava lendo esta mensagem do Desvelar de Deus, uma coisinha aqui me tocou, é o que eu quero falar, que o que o véu esconde, porque sempre tem algo atrás do véu, e as pessoas não podem ver. Havia algo atrás do véu, que era um mistério para o próprio povo judeu, desde o princípio, estava atrás do véu. Ali estava a panela dourada, eles nem sabiam o que era aquilo. Estava atrás do véu. Ali estava o maná que eles conheciam aqui no arraial, mas comendo o maná no arraial, no outro dia ele já bichava. Aquele maná lá de trás eles não conheciam. Aquele não bichava. E passava anos e anos. E aquele maná era o mesmo naquele lugar. Então o véu do templo escondia aquilo deles, escondia a arca, escondia as tábuas
do concerto, as tábuas da lei, era tudo escondido ali atrás daquele véu. Então, sempre atrás de um véu tem algo escondido. E quando Jesus morreu, aquilo que ficava escondido, aquilo que ninguém sabia, só o sumo sacerdote uma vez ao ano que entrava e que tomava conhecimento daquilo, só ele é que podia meter a mão naquela panela de maná e comer. E o profeta diz que ele comia, deixava cair na barba, o maná que ele comia. Aquilo era o maná, alimento dos anjos. E o importante é que aquele maná, no arraial, ele bichava de um dia para o outro. E lá, passava anos e anos, e aquele maná estava perfeito. O sumo sacerdote ia lá, comia, e o maná estava perfeito. E gente no arraial que guardava mais do que havia sido dito através de Moisés, o que eles podiam guardar, guardava mais, no outro dia tinha bicho naquele maná. Então nós sabemos que Deus sempre está escondido atrás de algo. O que era a arca? A arca apontava para Deus. Era a presença de Deus. A glória da Shekinah, que é a glória do Senhor, manifestava ali atrás do véu. E aquilo era tão importante para o sumo sacerdote, porque era grande coisa, um homem, um privilégio de um homem, poder entrar ali e ver o que os outros não podiam. Ele podia contar. Ali atrás tem uma panela dourada. Dentro da panela tem maná que não desvanece. Ali tem as varas de Arão, a vara de Arão que foi colocada, e ela floresceu. E vocês aqui fora, eles tinham que crer no que Arão falava. O problema é crer no outro véu. Porque tinha um véu que não deixava eles verem aquilo que era véu de pele de texugo, que as pessoas hoje acham que pôr um véu na cabeça, aquele véu ralinho, que vê do outro lado. O véu do templo era um véu de pele de texugo. Aquele véu grosso que era colocado, e ninguém podia se atrever a passar aquele véu. Ali atrás Deus estava escondido. O maná, a presença de Deus, aquela amendoeira que produziu, porque era uma vara seca colocada ali atrás. Mas quando o homem saía lá de trás do véu, ele era outro véu, que o povo precisava crer no que ele foi fazer lá. Ele foi levar sangue, ele foi aspergir o altar com sangue, e era sangue de animais, e o povo tinha que crer no que ele disse que aconteceu lá atrás. A glória do Senhor encheu aquele local, era a presença do Senhor. E as coisas que tinham acontecido atrás daquele véu, só aquele homem podia falar para o povo, para a congregação. E o povo tinha que crer agora, rompendo o véu de um homem, do sacerdote, ou do sumo sacerdote, rompendo aquele véu e crendo nas palavras dele. Olha, o que ele falou é verdade. Mas chegou um dia que Deus pôs fim a este trabalho. Deus quis mostrar o que estava escondido atrás do véu, quis mostrar para todo mundo. Quando aquilo era o privilégio de um homem, Deus quis passar aquele privilégio para mim, para você, não só para os homens, mas para as mulheres também. Ter o privilégio de ver o que estava atrás do véu, as coisas misteriosas, e que tudo era simples. Se trouxesse a panela para você olhar, é isso aí que está lá atrás? Eu pensei que era uma grande coisa. O maná, esse maná, é o mesmo que nós comemos aqui, é o mesmo. Se fosse trazer para mostrar para eles, certo? Aquela vara que reverdeceu, é uma vara de amêndoa, coisa simples. Mas lá naquele lugar, reverdecia, florescia e dava frutos, dava amêndoa. Muitos de nós, os crentes, não damos fruto porque nós não ficamos no lugar certo. Ao invés de dar fruto, nós damos bicho. Era como o maná. O maná era comida de anjo, o maná era alimento que descia do céu. Agora, de uma hora para outra, de um dia para o outro, ele já bichava.
E muitos crentes é desse jeito. De uma hora para outra ele bicha. Isto é, entra um bicho na cabeça dele, ele pensa diferente, na cabeça dela, pensa diferente. Talvez ele pense, não, é bicho aqui na mensagem. Não, é bicho na cabeça mesmo. Eles comeram maná. Eles comeram maná, mas aquele maná que eles comeram, agora já está bichado. Eles não podem ter a revelação o que é aquele maná, porque um véu está escondendo o mistério. E Jesus veio e rasgou o véu. Ele morreu e olha, o profeta diz assim que deu um relâmpago naquela hora, que rasgou o véu de alto a baixo. Coisa que ninguém podia fazer, ninguém fazia, tinha uma obediência, uma reverência tremenda àquele véu. Sabe por que Jesus fez aquilo? E Deus fez aquilo? Com um relâmpago rasgou o véu? Porque eles começaram a ter reverência para um véu de texugo, e Deus veio num véu chamado Jesus. O Filho era o véu, a carne era o véu, e eles falaram tanto contra ele e até o mataram. E Deus provou para eles: eu não vou importar com aquilo que vocês têm como tradição, que eu mesmo dei para vocês respeitar. Eu não vou importar com isso. Eu vou rasgar isso, eu vou começar tudo de novo. É o que ele pegou a tábua da lei lá atrás. Vamos começar tudo de novo. Aqui umas tábuas da lei. Moisés vem e quebra elas. Tem tábua de lei para vocês outra vez. Mas por que permitir uma coisa dessa? É porque Deus sempre quer começar de novo para poder mostrar que o juízo está às portas para aqueles que rejeitam a manifestação de Deus e tomam uma mensagem e fica crendo nela quando Deus já está noutra mensagem. Quer dizer, eles creram no véu do templo, mas não creram no véu de carne que era Jesus Cristo. Então o pai não gostou daquilo. O pai já desceu em forma de um relâmpago e rasgou o véu do templo de alto a baixo. E aí deixou à vista. Eu gosto de, se eu fosse ler tudo que o irmão Brana fala sobre isso, a gente demora muito. Mas alguma coisinha eu vou ter que ler para vocês, porque aquilo foi tremendo. No 111, o desvelar de Deus, e quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de cima a baixo, e todo o trono de misericórdia ficou bem à vista. Enquanto aquele trono de misericórdia era onde Arão ia aspergir o altar. Não ficava à vista, agora ficou tudo à vista. Deus mandou fogo e relâmpago, rasgou tudo aquilo, disse, deixa aí para todo mundo ver. O sumo sacerdote chegava lá, qualquer membro chegava lá, e não adiantava agora eles dizer, olha, vocês não entram lá. Deus tinha rasgado o véu, era para todo mundo ver. E o profeta diz que aquele lugar era o trono de misericórdia, o lugar de misericórdia, que não podia ver, agora ficou à vista. Se um véu de texugo foi respeitado, Deus rompeu o véu de texugo, porque Deus não estava mais no véu de texugo. Deus não estava mais atrás de um véu de texugo, de peles de texugo. Deus estava atrás da pele de Jesus Cristo. Eles não viram. E por não ver, Deus então rasgou aquele véu. E você vai notar que era de Deus aquilo. Foi Deus quem deu. E Deus deu e Deus rasga. E Deus diz para ninguém fazer aquilo, ele vem e faz. E ele pode fazer porque ele é soberano. Ninguém podia nem entrar atrás do véu, muito menos chegar lá e dar um pique no véu. Não podia. Não podia pôr a mão no véu. Era só o sumo sacerdote que entrava uma vez ao ano e com sangue. Ele tinha que entrar com sangue, e era o sangue alheio, porque não era o seu, era um sangue de bode, era um sangue de cordeiro, que ele levava lá atrás do véu. Mas quando Deus estava num outro véu, e eles não deram valor, Deus rasgou o véu anterior. Amém. Eu gosto de ver isso porque a gente vê isso durante as eras, e nós temos um véu atrás de 7 trovões. 7 trovões é misterioso, 7 trovões é um véu, não deixa você ver nada. Não escreva, você só chega lá em Apocalipse 10, está escrito, não escreva. Então, tem um véu aqui, e é importante que ali existia um véu que Deus rasgou.
ali existia um trono de misericórdia, no qual o sangue cobria, apagava os nossos pecados. E Deus rasga aquele véu outra vez. Por qual motivo? Deus estava num outro véu. E eles agora, com respeito à própria Bíblia, com respeito ao livro, e Deus já estava numa outra carne, num outro véu, que era William Marion Branham. Era o véu que escondeu a palavra. Aqui eu leio este parágrafo, que era para mim começar nele. Era a palavra 127, o desvelar de Deus. Era a palavra que aquele véu escondia. O que o véu escondia? Era a palavra. A palavra estava atrás daquele véu. Eles nunca perceberam que a palavra estava atrás daquele corpo, atrás daquelas peles, estava Deus. Atrás da pele do filho estava o Pai. Ali atrás da pele. E eles ficaram muito respeitosos pelo templo e Deus estava noutro templo. Entende? E ao seu templo enviaria o Senhor. O Senhor estaria chegando ali em seu templo. Você já pensou bem como chegou o próprio Jesus Cristo? Era o templo no lugar do templo. E eles olhavam para aquele templo do Velho Testamento, aquilo era tudo para eles, como para nós mesmos, antes de ter a revelação da palavra, aquilo era tudo. Era só aquele templo que valia. Agora vem Jesus Cristo, era o templo humano. Olha o véu. Lá atrás tinha um véu. Agora aqui o véu era a pele de Jesus Cristo, era o véu do momento. E se as pessoas não puderem respeitar o véu no qual Deus está atrás dele, Deus rasga aquele véu anterior para provar para nós que aquilo que nós temos muito respeito, Deus já vai rasgar, dizendo: isso já é passado, porque eu tenho outro véu que eu estou escondido atrás dele. Amém. Então ele estava atrás de outro véu. O povo estava atrás das eras, e nós cremos nas eras. A era de Laodiceia é uma era que o povo da própria mensagem não admite que ela terminou. E ela tem os dois lados. De um lado ela termina porque os selos têm que ser revelados. Do outro lado ela não termina porque ela vai até o rapto, porque as coisas que estão acontecendo são de uma era morna, de um povo morno, não do povo de Deus. O povo de Deus saiu fora desta era, porque ela teve que terminar para os selos serem revelados. Deus estava mostrando para nós, outra vez, eu tenho outro véu. Se Deus tivesse parado no véu Jesus Cristo, para todos nós, não tem que fazer mais nada, porque Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é curador, e Ele batiza com o Espírito Santo, e Ele diz que se nós crermos, nós somos salvos. Aquele que crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Tudo está na base de crer naquilo. E Ele tinha outro véu além do Filho. Porque se Ele teve um véu como Filho do homem para o povo judeu no amanhecer, Ele teve outro véu onde Ele escondeu como Filho do homem para os gentios no entardecer. Amém? Isso tudo é coisa passada. Isso tudo é coisa cumprida. Nós simplesmente temos que perceber o que Deus já fez por nós nesse espaço de tempo. Tudo isto já passou. E se isto passou, eu tenho que ver em qual véu Deus está escondido. Eu quero até chegar no nosso tempo, porque sempre o véu esconde algo. E aqui nós lemos, o que o véu esconde? A palavra. Que palavra que o véu esconde? A palavra do dia. Qual a palavra que o véu Jesus escondeu? A palavra do dia. Ele estava escondendo tudo que era do dia. Você ia Isaías 7,14, 9,6, Isaías 53, estava escondido ali nele, no Calvário. Estava escondido, aquele véu escondia tudo aquilo. Antes dele veio um véu chamado João Batista, que escondeu
o capítulo 40 de Isaías, que até as folhas das árvores batia palma, e o profeta diz, era um homem saindo pregando o evangelho. Era um homem, era um pregador, era um profeta. E o profeta Isaías falou dele como umas folhas de árvores batendo palmas. E agora, cada vez que Deus se manifesta, ele vem atrás de um véu. Porque a única maneira de Deus esconder dos homens é esconder atrás de um homem. Deus quer esconder dos homens. Como? Ele veio do céu e escondeu atrás de um homem. Ele escondeu dentro daquela pele chamada Jesus Cristo. Deus escondeu ali. E não adiantava querer ver um outro além dele. Ele disse, não, quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ver o Pai? Olha em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então tudo estava nele. Se quisesse ver, o Pai tinha que olhar nele. Até hoje não tem jeito de você ver o Pai separado. Tem que estar tudo no Senhor Jesus Cristo. A única pessoa da divindade, diz o profeta. Amém. Vamos chegando ao nosso tempo, que é muito bom para esta hora em que vivemos. O que estava atrás do véu? Olha, escondido. O que estava escondido? 7 eras da igreja. Lá atrás estava escondido 7 selos. Estava escondido dentro dos 7 selos 7 trovões. Praticamente, ao revelar, ao rasgar o véu dos 7 selos, você veria os 7 trovões. Tem que rasgar aquele véu, porque era um véu. 7 selos estavam selados e ninguém sabia o que estava dentro dele. E eram 7 trovões misteriosos selando aqueles 7 selos. Porque era um mistério. É um mistério escondido. E o véu? Quem era o véu? Outra vez, Deus veio em carne e o véu desta feita não foi Jesus. Jesus foi o véu do Calvário. Jesus foi o véu que representou o templo do Antigo Testamento. Mas agora tinha o véu do entardecer, onde Deus estava escondido outra vez. E quando você não respeita o véu que Deus está escondido, ele rasga o que você crê. E o que você crê, você diz, olha, eu creio em Jesus como Salvador. Ele pode dizer, esse Jesus Salvador sou eu, e eu estou em Brana. Eu estou no outro véu. Eu tomei outro véu, eu tomei outra carne. E você não vê, então, este véu está sendo rasgado. Rasga o véu anterior e você vê o véu presente, aquele que Deus está escondido. Aí você vê mistérios que estavam escondidos durante 7 eras da igreja. Ninguém sabia, 7 selos. Quem é que sabia de 7 selos? Nem o irmão Brana. Irmão, nós temos aí a própria mensagem do profeta, nem o irmão Brana sabia o que eram os selos. Aqueles selos estavam selados, tinha um véu nele, tinha um véu, e precisava chegar o tempo certo para o véu ser rasgado. E Deus diz, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então o mistério será revelado. Isso quer dizer, eu vou rasgar o véu. Eu vou abrir para você enxergar o que está lá dentro destes 7 selos. Mas deixa chegar o 7º anjo. Mas o 7º anjo era o véu dos 7 selos. O 7º anjo era o véu dos 7 trovões. O 7º anjo era o véu da terceira puxada. Ele era o véu. Se rasgar aquele véu, você vê Deus, a misericórdia à vista. Eu tenho aqui, tem coisas que a gente fala, as pessoas têm dificuldade de crer. Como Moisés diz, Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido de Moisés, ainda permanece em nosso coração aquele véu. Ó irmão, irmã, isto foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado e trouxe a Deus em visão clara, pendurado na cruz. A Deus na visão clara já não estava lá no templo, onde eles achavam que devia estar Deus. Lá no templo, Deus não estava no templo. As pessoas, tem hora que elas pensam que Deus tem que estar em tal lugar, Deus não está lá mais.
Os judeus pensavam, Deus está no templo. O sacerdote pensava, Deus está atrás do véu. Ele já tinha rasgado aquele véu. Ele não estava atrás daquele véu mais. A mesma coisa, eles pensam, tem hora que eles pensam, Deus está em tal lugar da mensagem. Ele já saiu. Deus está na primeira e segunda etapa. Ele já saiu. E se você não sair, você não vai ver Deus, porque Deus está à vista. Deus é uma revelação. Ele sempre tem um véu naquele dia que atrapalha você enxergar. Porque Deus gosta de fazer isso. Ele está à vista, mas o véu é carne. Deus estava à vista. Lá no Calvário, de pendurado, o véu era carne. Era Jesus Cristo. E eles não puderam aceitar. Agora, no entardecer, Deus fez a mesma coisa. Ó, irmão e irmã, isto foi o que Deus, em visão clara, fez. Pendurado na cruz, ele estava claramente às vistas, mas eles não o podiam ver. 112, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Poderia ser possível os gentios fazer a mesma coisa? Quer dizer, isso foi feito no tempo dos judeus. Mas poderia os gentios fazer a mesma coisa? Aí ele diz, ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja do Filho de Deus. Se você parar um pouquinho e meditar, irmão Branham está dizendo aqui, quando eles tiveram as eras da igreja do Filho de Deus, quer dizer, não tem mais. Os gentios tiveram as eras da igreja do Filho de Deus. Mas agora, quando o véu destas denominações e coisas, este véu de tradição que eles têm desde o Pentecostes, quando a tradição da igreja foi rasgada, as coisas que as pessoas disseram, os dias dos milagres já passaram, e essas coisas, Deus tem tirado o véu disto e trazido a uma visão clara. Agora está tão fácil para eles ver, quando eles mesmos diziam nos Estados Unidos, olha, não há cura divina, eles tinham que ver que Deus estava ali fazendo cura divina atrás de um véu chamado William Branham, ressuscitando mortos numa pele chamada William Branham, e eles não estavam percebendo, Deus atrás do véu. O que o véu esconde? Deus. O que Deus é? A palavra. Amém? A palavra sempre é a palavra da hora. E eles estão prontos para crucificarem a ele outra vez. Deus vem e manifesta e eles prontos a crucificar, porque eles não conseguem ver quando aquele véu está posto diante deles. Irmãos, Deus está rasgando um véu, mas ele está com outro véu. Com um véu rasgando o outro. Não sei se você está entendendo. Deus estava num véu chamado Jesus, rasgando o véu do templo. Deus estava num véu chamado Brana, rasgando o véu dos mistérios de todo o Apocalipse. Mas ele estava num véu. E o problema das pessoas era não perceber Deus dentro daquele véu, Deus atrás daquele véu. E Deus estava ali, no homem simples, mas revelando todos os mistérios. Eu não poderia prosseguir mais sem que você talvez até pensasse de uma forma errada. Deixa eu prosseguir um pedacinho para te ajudar. 117. E desde que o homem fosse além do véu, a morte era instantânea, lá no Velho Testamento. Se alguém passasse o véu, morria. Agora, é morte se não passar por ele. Tudo é diferente, a coisa mudou. No Velho Testamento, se alguém entrasse atrás do véu, morria. Só o sumo sacerdote tinha direito, uma vez ao ano, de entrar lá atrás. Agora, veio Jesus, morreu, Deus estava naquele véu de carne, rasgou o véu do templo. Quem não entra ali é que morre agora. Porque aquele lugar é onde você pode ir, comer da panela dourada, pegar aquele maná. Você não tem que pedir para pastor. Vamos guardar isso aqui agora? Você não tem que pedir para pastor, eu posso ler esse livro? Pastor, eu posso escutar esse CD? Pastor, eu posso ler a Bíblia em tais lugares que fala da promessa do dia? Não, você não tem que perguntar, você vai na panela dourada e come aquele maná. Não tem que perguntar para pastor. O problema hoje é que os membros estão assim, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso escutar o CD do Osmar? Certo que ele vai falar, não! Ele é falso.
Mas quando o véu foi rasgado, você não tem que perguntar para o pastor da Assembleia: eu posso ouvir a mensagem de William Branham? Eu posso ouvir suas fitas? Eu posso ler seus livros? Não tem que perguntar para pastor de nenhuma denominação se pode. O véu foi rasgado. Você vai lá e come aquela revelação, aquele maná do dia. Está posto Deus à vista de você. Você só não come porque não quer. Não tem que perguntar. Vocês aqui têm que perguntar para mim? Pastor, eu posso ouvir programa do senhor fulano de tal? Não, você é livre, você pode ouvir o que você quiser. Pode ouvir. Agora é você que sabe se alguma coisa não é de Deus. Você não tem que perguntar para ninguém. E nem você, como um cristão, tem que fazer. Nem perguntar e nem fazer. Mas se é de Deus, não tem que perguntar e tem que fazer. Amém. Se você não fizer hoje, você é culpado, porque o véu foi rasgado. Ali chegava alguém, podia chegar no Anás e dizer: senhor Anás, eu posso entrar lá atrás agora do véu? Está aberto aquilo lá, agora não era aberto. Vivia fechado aquilo. Só o sumo sacerdote entrava e agora está aberto. Eu posso entrar? O sacerdote pode dizer: não entra lá não. Ainda mantenha respeito naquilo. Não entra não. Não coma aquilo não. Mas ele estava errado. Deus foi quem rasgou de alto a baixo. Não era para perguntar mais para ninguém. Por isso que quando Deus rasgou o véu dos mistérios de Apocalipse 10, ele disse: João, vai ao anjo e diga para ele: dá-me o livrinho. Já vai ao anjo e diga: dá-me o livrinho. Não é se me empresta o livrinho. Não, dá-me o livrinho. Parece que é uma força de expressão muito forte. João, vai lá e pede ao anjo: dá-me o livrinho. E o anjo diz: olha, você vai comer e vou te mostrar o que ele vai causar. Ele vai ser doce na sua boca, mas quando você engolir, cair no seu ventre, ele vai ser amargo. Então não tem que perguntar. Irmãos, qual mensagem, eu te pergunto, qual mensagem hoje está amargando quando engole? Qual mensagem? Essa mensagem que nós ouvimos da primeira e segunda etapa, seja quem ouviu do irmão Martins, do pastor Joaquim Gonçalves Silva, quando nós comemos ela lá por volta do ano 73, era comer, era doce na boca, e quando ela descia, ela amargava. Todo mundo não gostava de nós. As denominações não queriam nada conosco, porque nós engolimos aquele livro, nós comemos aquele livro naquele dia. E era a primeira e segunda etapa. E todo mundo falava mal. Agora, o que vai acontecer? Qual mensagem está causando um amargo? Hoje você pode pertencer à primeira e segunda etapa, a esses ministérios da ressurreição isolada do irmão Branham, a ministérios que a palavra foi aberta, mas eles dizem que não foi aberta. Você pode pertencer a todos estes ministérios, não tem problema algum, porque não amarga mais. Aquilo não amarga. Mas se você disser para eles que você está escutando uma mensagem, que o Cordeiro saiu do trono, vai amargar. Porque você, ao comer, ao engolir esta mensagem, engolir quer dizer: olha, eu me decidi. Engolir quer dizer: eu estou pondo isto em ação. Eu creio nesta mensagem. Quando isso sucede comigo e com você, então isso vai amargar. Nós vamos ter nossos parentes, nós vamos ter nossos irmãos, que eram os melhores ao nosso lado, que nos abraçavam e chamavam nós de irmão, e vai ficar ressabiado conosco, vai ficar de longe e falar para os outros: não aproxima dele não. Não aproxima não, porque ele tem uma falsa doutrina. Cuidado com ele. Foi o mesmo que disseram para o irmão Branham. Se vocês lessem a mensagem do irmão Branham direitinho, vocês iam ver, foi o mesmo que falava do irmão Branham quando ele abriu os selos. Eles não queriam companheirismo com o irmão Branham mais. Os homens do evangelho completo não puderam ter companheirismo com o irmão Branham, nem o irmão Branham com eles mais. Depois dos selos abertos, a coisa foi distanciando, eles foram vendo que não dava certo, e o William Branham chegou ao ponto de ficar sozinho, como num deserto, e dizer: Deus um dia vai me tirar desse deserto. Ele estava sentindo só. Um homem que pregava, que as pessoas chamavam ele para pregar em seu púlpito. Ele dizia: eu estive por 3 anos aqui em Tucson e ninguém de vocês me chamou em seu púlpito. Um homem como profeta. Por quê? Porque o livro amarga. Você quer essa mensagem?
Você quer a mensagem da terceira puxada que o profeta pregou, que os selos foram revelados, que o cordeiro saiu do trono, e que ele não é cordeiro, mas ele é leão, porque quando ele sai do trono, ele converte em leão para poder pegar este livro e cumprir Apocalipse 5. Não chore, João, porque o leão venceu. Mas ele não venceu aqui no capítulo 5, ele mostrou que venceu no capítulo 10. Aqui está um anúncio no capítulo 5. Não chore, João, porque o leão venceu para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Não foi apenas o cordeiro tinha vencido no Calvário. Agora, durante as eras, era o leão que tinha que vencer, porque o cordeiro venceu no Calvário e foi o nosso mediador, nosso intercessor. Mas agora, no final das eras, o leão venceu. Apocalipse 5. Não tema, João, pare de chorar, porque o leão venceu. O leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Aí ele aparece em Apocalipse 10, bradando como leão. Então aqui agora, ele está cumprindo a palavra, o véu foi rasgado. Apocalipse 5 estava anunciando que o leão tinha vencido. Apocalipse 10 está mostrando o leão como um vencedor. Ali, Apocalipse 10, verso 3, ele estava ali como leão. Se apresentou como um leão. Amém. Amém. Nós temos que ver essas coisas. A manifestação de Deus em seu dia e ver Deus em visão clara. Eles viam Deus em visão clara atrás do templo. Me perdoe, atrás do véu do templo. Eles viam Deus em visão clara. A glória da Shekinah era Deus. Agora, eles tinham que ver Deus em visão clara olhando em Jesus. Era o véu. Outro véu. Deus largou daquele véu de texugo, pele de texugo, e agora estava num véu, a pele de Jesus Cristo. O Pai estava escondido ali atrás, ali dentro, porque o Pai é Espírito, e estava escondido ali. E não adiantava nenhuma reverência ao templo mais, porque Deus não estava lá mais. A reverência estava em Jesus Cristo. Tinha que ser nele. Por isso, quando aquele ceguinho o encontrou, ajoelhou e o adorou no capítulo 9 de São João. Ele era cego de nascença. Ele ajoelhou e adorou ao Senhor. Você sabe o que é que Jesus talvez teria que falar para ele? Olha, você não tem que ajoelhar perante mim e me adorar, porque você tem que adorar a Deus. Não é me adorar. Jesus ficou quieto. Jesus simplesmente perguntou, você crê no Filho de Deus? Disse sim. Você sabe que me parece que a única vez que Jesus disse Filho de Deus, sempre ele mostrava profeta, ele era o profeta, ele era o cordeiro. Agora ele diz para o rapaz, crês tu no Filho de Deus? Ele diz, quem é ele para que eu nele creia? Sou eu que falo contigo. Ele ajoelhou e o adorou, porque Jesus mesmo já tinha dito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele falou para o próprio Satanás. Satanás queria adoração, mas ele disse para Satanás, somente o Senhor teu Deus. Quer dizer, Jesus é Deus de Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E o rapaz agora ajoelhado, adorando a Jesus. Por quê? Deus tinha saído do véu de texugo e estava num véu de carne. Amém. Agora, outra coisa, você adora Deus no Calvário e ele estava no Pentecoste. Olha o véu agora, outro véu. E parece que um véu mais simples ainda. Olha o Pedro, olha o simples pregador. E Deus estava escondido ali e na sua pregação. E Deus havia dado a chave. Deus não deu chave para Batista, para Assembleia, não deu chave para nenhum destes. Deus deu chave para Pedro. Por isso, quando se fala em batismo em nome de Jesus Cristo, as pessoas têm que voltar lá naquele dia e ver quem é que estava com a chave, para poder abrir. Mateus 28, 19. Pedro tinha as chaves para abrir aquilo e mostrar a revelação, tirar o véu daquilo. Havia um véu posto em Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um véu. Pedro chegou no dia de Pentecostes e rasgou o véu. Ele meteu a espada, rasgou o véu, e quando eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, não era receber o Calvário, era receber o Espírito Santo.
É Deus mostrando o lugar de misericórdia bem à vista. No dia do Calvário era Cristo. O lugar, Deus, o lugar de misericórdia estava à vista. No Pentecoste, o lugar de misericórdia estava ali, o batismo, a fé, o pregador que Deus estava para transmitir aquilo, Deus estava ali, num pregador escondido num véu de carne chamado Pedro. Prossiga as eras, para nós terminar aqui agora. Em todas as eras, Deus veio passando por cada mensageiro, mas para se encarnar, para manifestar, como ele manifestou lá no leste, ele disse que faria isso no oeste. No entardecer haverá luz. Zacarias 14, versos 6 e 7. O entardecer é o oeste dos Estados Unidos, onde há o pôr do sol. E foi ali onde Deus outra vez escondeu num véu de carne. Amém? Amém. E desde que o homem fosse além do véu, a morte era instantânea, agora é morte se não passar por ele. Amém. Se você não puder romper aquele véu de tradição, romper através daquela parede de denominação, para ver a Deus em seu poder, é morte. Se você não romper aquilo, então você não vai ver, e aquilo é morte. Onde era morte entrar, agora é morte ficar do lado de fora. Eu quero passar só um pedacinho aqui para me encerrar. Olha, onde era a morte entrar? Meus irmãos, durante a vida do irmão Branham, e mesmo a história da igreja, quem pregou sobre selos, era tão perigoso pregar sobre abertura de selos, revelação de selos, querer mostrar sobre os selos, era tão perigoso quanto era perigoso entrar além do véu, lá no templo. Era tão perigoso. Mas cada um que fez teve que voltar atrás. As denominações do tempo do irmão Branham cria que aquele primeiro cavaleiro de Apocalipse 6 era Cristo. Outro cria, era o Espírito Santo. Outro cria, era a igreja primitiva. E o profeta, olha para vocês verem como que é cuidadoso. E o profeta, antes da manifestação, antes de provar que Deus estava escondido atrás daquela pele de brana para revelar. Olha, se Deus não esconder ali para revelar, não tente revelar. Nem o irmão Branham pôde fazer. Quando o irmão Branham fez, ele teve que voltar atrás e corrigir. O irmão Branham teve que voltar atrás, porque ele começou a pregar, como pregavam os batistas, os adventistas, aí ele começou a falar sobre os selos, naquela experiência. E Deus tinha uma mensagem diferente. O que os batistas falavam, os adventistas diziam, que era o Espírito Santo, aquele cavaleiro que veio vencendo e para vencer. Deus falou para o irmão Branham, aquilo é o anticristo. A coisa mudou. Aquilo é o anticristo. Eles pensavam que era uma coisa e já era outra. Aquilo ali, o próprio irmão Branham, quando pregou os selos, ele faz referência nos selos, no primeiro selo, para mostrar isso para nós. Que ele pregava isto, desta forma. Mas Deus veio e o corrigiu. E mostrou para ele que aquele cavaleiro não era o Espírito Santo, não era a igreja primitiva, que aquele cavaleiro era o anticristo. Por que o irmão Branham teve que fazer isso? Porque ele pregou antes da manifestação de Deus rasgar o véu. Mas quando veio rasgar o véu, que foi que ele pregou, Deus escondido e revelado em simplicidade, o Deus velar, o primeiro até o 7º selo, nesse tempo, ali estava outro véu. Deus rasgou o véu de Apocalipse 10, Deus rasgou o véu de Apocalipse 6, e assim por diante, ele rasgou o véu dos selos, ele rasgou o véu dos trovões, mas Deus estava escondido num outro véu chamado William Branham. E o povo não percebeu. Você pensa que Tabernáculo Branham percebeu que Deus estava escondido na carne de William Branham? Não perceberam. Eles não perceberam que é de lá do Tabernáculo Branham que veio essa doutrina da ressurreição isolada do irmão Branham para revelar 7 trovões, 7º selo, 3ª puxada, novo nome. Essa doutrina veio de lá. É ali mesmo, dali mesmo que veio essa doutrina.
Vocês não pensam que é de outro lugar, não. É do púlpito, onde os selos foram rasgados. Se eles tivessem visto que o véu que foi rasgado de Apocalipse 10 foi rasgado, mas era outro véu que o rasgou, era Brana, que era um véu de carne em cima do púlpito do tabernáculo Brana, os pastores que vieram após o irmão Neville não teriam esse tipo de crença que eles têm, essa crença da ressurreição isolada do irmão Brana. Hoje eu posso falar mais claro para vocês. Certo? Era um tempo que as pessoas perguntavam assim, de que lado é a família do profeta? De que lado é que eles creem? Hoje não teria que perguntar. Eu visito os lugares do que eles creem. Eu visito os lugares. E ali onde eles creem, onde eles estão associados, é exatamente o lugar da ressurreição isolada do profeta. É ali, certo? Em São José dos Campos. É exatamente ali. Por que eles não percebem? Eles não perceberam o véu de carne no púlpito, no tabernáculo Brana em Jeffersonville, rasgando o véu de Apocalipse 10. Deus estava em carne, rasgando outro véu. Mas ele estava num véu. Deus estava escondido em William Brana e rasgando o véu de Apocalipse 10. Hoje você pergunta para eles o que vai acontecer. Vê se eles trazem uma mensagem para você que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, conforme está escrito na mensagem do papai Brana. Certo? Foi o papai Brana que falou. 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e resposta número 4, parágrafo 78. O desvelar 273 a 278, tradução de Goiânia. Está claro. Papai Brana disse que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. E o que são os 7 trovões? Tem a pergunta, o que são os 7 trovões? Papai Brana disse: os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia, parágrafo 38. Vai ler, se não tiver assim, eu paro de pregar. Vai ler. Só que eles são tão teimosos e duros de serviço, e incircuncisos de coração e de ouvido, porque já não entra mais nada no ouvido e nem no coração, porque são incircuncisos. Tem que ser circuncidado, mas não são, e a palavra não entra. Eles já engravidaram com a falsa crença da ressurreição isolada do profeta, todos que crê desta forma, e não adianta você pensar que eles vão mudar, que eles não vão mudar. É o eleito que vai mudar. O eleito ouve e diz, olha, eu pensava que era assim também, mas já foi revelado? Já estou crendo nesse véu que revelou. Deus saiu de um véu e passou para o outro. Se eles pudessem ver isto, não era eu que devia estar pregando isso aqui. Era eles. Não era eu que tinha que abrir essas coisas para o povo no Brasil. Era os Estados Unidos. Não era eu que tinha que abrir isto aqui no Brasil para vocês, para mostrar que está aberto. Foi o profeta que pregou, está tudo revelado. Eu não estou revelando nada, eu estou só mostrando que está revelado. Você vai lá e acha, você encontra. O que falta é fé para você crer. E se for um incircunciso de coração e de ouvido, nunca vai crer. Mas se você for um eleito, uma eleita, você ouve e humildemente vai lá na mensagem e diz, irmão Brana falou. Então eu creio no que o irmão Brana falou. Irmãos, eu creio no que o irmão Brana falou. Eu não estou crendo que a família de irmão Brana fala, não. Eu creio no que o irmão Brana falou. Para mim, o que me interessa é isso, porque Deus vindicou, não foi família de William Brana. Deus vindicou, foi William Brana como seu profeta. Então, isso aqui vocês têm que crer. Isso aqui. Os demais, o que eles fazem, não sou contra eles. Irmão José, o ministério dele é distribuir mensagem do papai Brana. Distribui livros, fitas, CDs do papai Brana para todos nós. Esse é o ministério dele, mas não revela nada. Porque ele não tem ministério para revelar. O papai Brana já revelou. Está tudo revelado. Amém? Eu tenho que parar. Se eu não parar, eu não paro, né? Eu tenho que parar. Tem muita coisa a vos dizer.
Como disse Jesus, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não suportam agora. Então tem hora que tem muita coisa a falar. As pessoas precisam ter paciência para parar, ouvir, examinar. E Deus está atrás de gente zelosa. Tem uns que não são zelosos. Tem uns que são uns crentes lambões. Para eles tanto faz, está escrito como não está escrito. Ah, eu já tenho minha fé. É isso que os católicos falam. É isso que os crentes da mensagem, hoje, primeira e segunda etapa, não, nós já estamos aqui há 30 anos, 40 anos, nós cremos, nós estamos certos. Certo, está tudo errado. Certo é a mensagem do profeta. Por quê? Que não olham para a mensagem e não dedicam suas vidas à mensagem. Me prove o contrário. Traga a mensagem que o William Branham disse que os trovões não foram revelados. Me mostra uma. Que ele diz que os trovões não foram revelados. Nós temos, além dessas, é de 63 a 65. Antes de 63, o irmão Branham não sabia mesmo. Até no ano de 63, quando ele revelou os selos, ele não sabia o que era a terceira etapa. O próprio irmão Branham, ele não sabia o que era a terceira etapa, revelando a terceira etapa. Ele não sabia porque Deus não mostrou para ele, porque ele falava para as pessoas. E Deus diz, não diga a ninguém. Deus falou na primeira etapa, não diga, ele disse. Deus falou, não diga. A segunda, ele disse. Na terceira, Deus não falou para ele. A parte que o irmão Branham sabia era um pouco da terceira etapa, quando ele pregou os selos. Sabe quando ele ficou sabendo? Nós temos aí mensagem, que ele mostra isso para nós, os ungidos dos últimos dias, 262, ele fala sobre isso. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, foi. Por que no sétimo selo, 160, ele diz a terceira etapa, o que vem? É porque ele não sabia. Ele não sabia que ali era a terceira etapa. Deus escondeu aquilo dele. É como dia e hora. Ele não podia saber o dia e hora, porque está escrito na Bíblia que nem o Filho. E não é o Filho Jesus lá. Porque o Filho de Jesus está há 2000 anos. É nem o Filho, que é o Filho do homem nesse dia. Nem o Filho. Mas unicamente o Pai. Foi um segredo que ficou ali, escondido. Mas a coisa ficou tão clara, estampada no céu, fotografado, o horário certinho, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, era o sétimo selo, em cima do monte pôr do sol, aleluia, cumprindo no véu, descendo dentro do véu. Quando William Branham desceu do monte pôr do sol, os 7 selos desceram dentro dele, para ser revelado no tabernáculo Branham. Perguntaram para ele, o que vais fazer agora, irmão Branham? Disse, vamos a Jeffersonville e eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Com a atração sobre a montanha, 143. Olha, para mim isso é o suficiente. Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade de falar o que é verdade, Senhor. O Senhor sabe que não queremos macular ninguém, mas queremos dizer ao povo que é real, que é verdade, e o povo precisa desta confiança em sua palavra. Ajuda a sua igreja e manifesta mais este poder em cada coração. Que a luz do Senhor, esta revelação que já foi dada desde o tempo que o seu profeta estava na terra, que esta revelação prossiga na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos?